Chegarmos. No domingo passado, nós abrimos a mensagem com essa imagem. Se você já olhou o seu boletim, a ordem de culto que está aí, e como eu falei no domingo passado, nós vamos hoje dar continuidade, ou falar de um outro aspecto, ao tema da mensagem do domingo passado. Nós, pela manhã, conversamos e fizemos uma comparação da nossa vida com um brinquedo de criança. Digo brinquedo de criança não porque ele é simples, mas porque nós brincamos com ele desde criança, que é o quebra-cabeça. A gente vai crescendo e o quebra-cabeça vai se tornando mais complexo, mais sofisticado. E assim como a vida se torna mais complexa na medida em que a gente se torna mais complicado. Nós vamos amadurecendo e nós e a vida nos tornamos mais complexos. E precisamos lidar com questões, com circunstâncias que são peculiares, são singulares na vida de cada um. Os problemas, as questões que nós enfrentamos não são as mesmas, podem estar inclusive nos mesmos campos, nas mesmas esferas, mas as coisas com as quais nós lidamos variam de acordo com a experiência de cada um. Cada pessoa tem uma experiência particular, tem questões a lidar na vida particulares, e existem questões que são complexas. Quando você monta um quebra-cabeça, nós lembramos no domingo passado que nós temos um auxílio que vem junto com o quebra-cabeça, que é a tampa. Quando a gente tem dificuldade, a gente vai lá no quebra-cabeça, olha a tampa, compara as partes, compara os espaços e procura as peças que fazem aquela moldura e a gente vai montando. Mas a vida não vem com tampa. A vida é um quebra-cabeça que não vem com tampa. Nós lidamos com as circunstâncias e não sabemos exatamente a posição em que todas as peças estão. Eu e você encontramos peças que se encaixam bem, que a gente percebe onde ela vai entrar, mas muitas peças parecem que não fazem sentido. É como se fosse aquela peça do céu, né? Aquele azul, aquela imagem que você coloca num lugar e depois assim, é azul como aquela outra, mas não está encaixando. A vida da gente é assim. Então, a pergunta que nós fizemos no domingo passado foi essa daí: onde está a tampa do quebra-cabeças da vida? A passagem bíblica que nós usamos como base para nós procurarmos serenar a nossa alma e adquirir algumas convicções foi a passagem de 1 Coríntios 13, versículo 12. Fique tranquilo, ela vai ser projetada aí. Mas que bom que as folhas da Bíblia já foram sendo mexidas, os aplicativos já foram sendo acionados. Mas o versículo 12 do capítulo 13 de 1 Coríntios nos adverte a respeito da limitação da nossa compreensão, da nossa percepção das coisas da vida. Você pode ler em voz alta comigo? Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que você pode dizer assim: espelho não revela nada obscuramente, é tudo muito claro, muito evidente. Mas na antiguidade os espelhos não tinham a mesma estrutura que hoje temos. Naquela época os espelhos eram superfícies de metal polida, de maneira que a imagem não era nítida, era uma imagem distorcida, uma imagem limitada. Então, quando Paulo diz, agora nós vemos obscuramente, ele quer dizer assim, de forma indistinta, sem perceber as nuances, os detalhes muito claramente. Agora vemos como espelho obscuramente. Então, se referindo a quando estivermos na presença de Deus, do outro lado da cortina da eternidade, nós veremos face a face, nós saberemos as coisas mais plenamente. Agora eu conheço, eu entendo as coisas parcialmente. Então eu conhecerei como também sou conhecido. Então a Bíblia traz para a gente alguns princípios, e só para a gente recapitular e para situar quem não estava aqui no domingo passado, nós tiramos dessa e de outras passagens das Escrituras 3 princípios para tranquilizar o nosso coração e encorajar a nossa
confiança, a nossa fé naquelas circunstâncias em que as peças do quebra-cabeça da vida não se encaixam. Nas horas em que as peças não fazem sentido, em que a gente diz, não deveria estar aqui. Isso não é desse quebra-cabeça, mas é, querido, é sim. É sim. Faz parte da nossa vida. Então, há 3 princípios bíblicos, só para nossa recapitulação. O primeiro deles é que o tempo de nós entendermos as coisas com clareza não é agora. Nós precisamos reconhecer isso. O nosso conhecimento das coisas da vida são parciais. Deus nos mostra algumas coisas, Deus nos permite compreender algumas coisas, Deus nos permite entender o significado até mesmo de algumas situações difíceis, mas precisamos ser humildes o bastante, precisamos ser honestos o bastante. Nosso conhecimento a respeito das complexidades da vida, tanto da nossa própria vida, como da história humana, é muito limitado. O tempo de conhecer tudo não é agora, a gente tem que ter paciência, a gente precisa ter humildade e saber que nós vamos compreender muitas coisas só quando estivermos do outro lado da eternidade. A Bíblia fala isso para nós. Citei um versículo no domingo passado que eu disse que você ia memorizar, inclusive, porque ele é fácil de memorizar. E fala sobre isso, sobre o fato de que Deus tem as suas coisas encobertas e nos revela outras, nos fala de outras coisas. Você lembra que texto é esse? Vamos ver se você memorizou. Deuteronômio 29, 29. É fácil porque é 29, 29. Até número de telefone, não é? 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E as que foram reveladas para nós, essas pertencem a nós, aos nossos filhos, aos nossos descendentes, para que a gente cumpra as palavras do Senhor, para que a gente siga ao Senhor com fidelidade, com lealdade. A segunda coisa que nós lembramos no domingo passado é que, embora eu não entenda tudo, eu posso não compreender tudo, mas eu posso confiar na sabedoria do meu Deus. Ele faz com que as coisas se encaixem na sua sabedoria, não na nossa lógica. Nossa lógica é limitada, nossa lógica é parcial. Toda a ciência humana não consegue desvendar os detalhes, os mistérios da vida. Nessa semana, estava lendo uma revista sobre o cérebro, sobre as maravilhas do cérebro, e essa revista me surpreendeu. Nós aprendemos, a gente ouve dizer muito de que os seres humanos usam apenas uma pequena parcela do cérebro. Já ouviram falar disso? Já ouviram falar que, via de regra, nós usamos cerca de, até nisso tem dízimo, né? 10% do cérebro. Não, brincadeira. Mas, na verdade, a revista, uma reportagem muito interessante, dizia que não é verdade, isso é um mito. Mito. O ser humano usa muito mais do seu cérebro. É necessário, para o funcionamento normal, para que as conexões se estabeleçam, que haja muito mais utilização do cérebro. Ele diz, a utilização do cérebro é muito grande, muito maior. Talvez o ser humano não use 10% do seu cérebro. Use cerca de 90%. Então, com todo o conhecimento, com toda a capacidade que nós temos, essa máquina fantástica que é o cérebro humano, que é a capacidade de compreensão, de articulação, de fazer as conexões de causa e efeito, de pesquisar os mistérios da natureza, há muitas coisas que nós não compreendemos. Mas mesmo não entendendo tudo, há alguém que cuida de todas as coisas e que é plenamente sábio. Ele, o nosso Deus, tem sabedoria o suficiente para nós confiarmos plenamente no caráter e no seu entendimento. E o terceiro destaque, o terceiro princípio que nós vimos no domingo passado é como isso se aplica na nossa vida hoje. É que eu tenho muitas dúvidas sobre o hoje. Eu tenho muitas dúvidas. Mas mesmo tendo essas dúvidas, eu posso viver e caminhar o hoje na companhia do Senhor e deixar que Ele cuide dos amanhãs, daquilo que é misterioso, daquilo que é incompreensível e do fato de que às vezes eu não sei para onde está indo a minha estrada. Eu não sei para onde essas coisas estão me conduzindo, mas eu posso andar com confiança hoje, apesar das dúvidas, eu posso andar, viver o meu hoje na companhia daquele que cuida de tudo e confiar a Ele os meus amanhãs. Esses foram os princípios que nós
compartilhamos na semana passada. E hoje, como é um passo a mais, nós chamamos de Onde está a Tampa do Quebra-Cabeça 2, ou para que fique mais prático e a gente possa falar de coisas bem concretas, onde está o Senhor na hora mais confusa? Onde está Deus na hora em que a peça não se encaixa? No domingo passado falamos de expectativas que nós podemos ter, de confianças que nós podemos ter, de postura de fé e de entrega, confiando em Deus. Mas a grande verdade é que quando eu e você estamos no meio de uma circunstância que é uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça, que teima em ficar batendo nos cantos, a nossa pergunta é: onde está o Senhor nessa hora confusa? Então a passagem bíblica, e essa você vai abrir porque é maior, não dá para projetar aqui, é uma passagem bíblica muito conhecida de todos nós que estamos aqui. Eu tenho certeza que talvez só quem ainda não conhece a passagem bíblica é o Davizinho, que está aqui na primeira fila, que ainda tem 3 meses, 4 meses. Mas acho que todos nós conhecemos essa passagem. Por favor, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33, é a passagem em que Jesus anda sobre o mar. E vocês já estão possivelmente entendendo por que o coral cantou o Andai com Deus. Nós vamos fazer essa leitura alternando as vozes femininas e as vozes masculinas, para eu poder começar com os irmãos. Nós sempre somos minoria numa igreja. Então as vozes masculinas leem comigo e em seguida as vozes femininas lendo com a voz mais melodiosa e mais bonita do que as vozes dos homens. Do 22 ao 33, vamos alternar a leitura. Os irmãos comigo. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E subindo ambos para o barco, cessou o vento. Isso, até aí. Como eu disse, é uma passagem bem conhecida. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, vai ser muito útil. Nós estamos aqui numa cena conhecida, possivelmente você já tenha ouvido várias mensagens sobre esta passagem. É uma passagem realmente muito rica. Ela está no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João. Quando a gente compara essa passagem nos demais evangelhos, a gente tem alguns detalhes que um outro evangelho informa que o Evangelho de Mateus não nos diz. Por exemplo, para a gente pintar o quadro, para a gente entender o contexto, Jesus, no final da tarde, manda os seus discípulos entrarem no barco. Eles estavam na margem do
Mar da Galileia, e eles iam para o outro lado, para a região de Betsaida. De barco era um trajeto mais direto, nós teríamos que fazer o contorno, possivelmente pelo noroeste, até chegar em Betsaida. Então Jesus manda os seus discípulos irem para o barco. Era uma travessia talvez de cerca de uns 10 quilômetros, nós não sabemos exatamente onde Jesus e os discípulos estavam, mas se eles tinham vindo de Nazaré, como o texto anterior fala, e tinham ido para a borda, para a margem do lago de Genezaré, possivelmente a travessia até Betsaida daria algo em torno de 10 quilômetros. É um caminho médio para alguém que está acostumado a navegar. Então eles vão, e esse episódio acontece na alta madrugada. A quarta vigília da noite acontece, segundo o horário romano, entre 3 e 6 da madrugada. Então é a hora da alta madrugada, e o texto de João, a narrativa de João, do Evangelho de João, nos informa que o barco estava mais ou menos 5 quilômetros da margem, ou seja, mais ou menos no meio do caminho, quando eles começam a enfrentar essa tempestade. Jesus manda os seus discípulos atravessarem enquanto ele fica orando. Alguns detalhes, alguns destaques para nós. É que Jesus manda os seus discípulos através de um ambiente que lhes era familiar. Alguns dos seus discípulos eram pescadores, mas com toda certeza, mesmo aqueles que não eram pescadores, como grande parte deles era galileu, das vizinhanças do Mar da Galileia, a navegação, a vida voltada para a pesca, o peixe era a principal fonte de proteína para o judeu naquela época, mais do que qualquer tipo de gado, qualquer tipo de pecuária. O peixe era a grande fonte de proteína, era a carne principal da dieta do israelita. Eles estavam habituados ao ambiente do mar da Galileia, que na verdade é um lago interior, né? É um mar interior, um lago. E algo que a gente pode lembrar é que as situações mais complexas, as circunstâncias mais difíceis, geralmente acontecem em ambientes que nos são familiares. Especialmente porque os ambientes com os quais nós estamos acostumados, os contextos com os quais nós estamos habituados a lidar, nós encaramos sem muito preparo. Quando nós vamos lidar com um ambiente, com uma situação que é nova, que é inesperada para a gente se prepara. Quando alguém, por exemplo, quando alguém vai entrar na universidade, uma experiência nova, há todo um preparo emocional, uma situação não só de estudo, mas de conhecer como são as reações dentro de uma universidade. Quando alguém vai entrar num casamento, há todo pelo menos deveria haver, né? Todo um preparo, todo um cuidado especial. Mas quando nós estamos vivendo num ambiente que nos já é habitual, a gente baixa as proteções, né? A gente deixa as barreiras caírem e parece que não se prepara. Nossa família, por exemplo. Nossa família. A gente tem a nossa casa, o nosso lar, e a gente dificilmente, veja se não é verdade, a gente dificilmente pede conselhos para tratar de questões difíceis na nossa família. Dificilmente isso acontece. Eu falo isso com o pastor que tem alguém que trabalha com isso, com o privilégio de ajudar as pessoas. Muitas pessoas procuram aconselhamento depois que as circunstâncias estão mais do que tempestuosas. Porque nós lidamos com as questões mais complexas nos ambientes que nos são familiares. Na nossa vizinhança, talvez. No trabalho onde você está há bastante tempo, já sabe como as coisas funcionam, mas lá acontecem os conflitos difíceis de serem administrados. Isso é algo comum para todos nós. Jesus manda os seus discípulos para um contexto que não é novo. E eles já deveriam estar
algumas horas lutando contra o vento. Por quê? Porque se eles saíram no cair da tarde para fazer uma travessia de 10 quilômetros e estavam entre 3 e 6 da manhã, pelo menos 9 horas para fazer, na verdade, no meio do caminho, possivelmente eles já estavam lidando com o vento contrário há algum tempo, porque senão já estariam, no mínimo, mais adiantados, chegando do outro lugar. Já deviam, talvez, ter chegado ao destino. Mas o que acontece? Uma coisa curiosa é que Jesus permite que os seus discípulos cheguem no limite das suas forças e das suas emoções antes de fazer qualquer tipo de intervenção. Como é que a gente sabe disso? Pela reação que os discípulos têm quando veem Jesus. O estado emocional deles era deplorável, porque eles viram Jesus andando e a primeira reação deles não foi pensar que poderia ser Jesus. E olha que eles haviam acabado de presenciar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles não imaginavam que poderia ser um outro milagre. A primeira reação deles, quando vem aquele vulto se aproximando, é aquela história de pescador, né? A primeira reação deles foi gritar, apavorado, já um fantasma, junto com toda a pressão, mesmo com as experiências do mar, mesmo com sabendo como lidar, a pressão é muito grande. Não sei se vocês já assistiram um programa que existe, que de vez em quando aparece no Discovery Channel, chamado Pesca Mortal, que fala, é um documentário, em vários capítulos, sobre aquela que foi considerada a profissão mais perigosa do mundo, que são os pescadores de caranguejos gigantes, no Alasca. Acho que é no Alasca, se não me falha a memória. É isso mesmo, não é? O pessoal que assiste, é isso mesmo. Mesmo todos que vão para lá são experientes. Apesar de tudo, o ambiente é um ambiente altamente estressante. Com todo o preparo, com toda a capacidade, o ambiente é estressante. E essa foi a experiência deles. E Jesus deixou que eles chegassem no limite das suas forças antes de intervir. Apesar de todas as capacidades deles, eles foram levados até o limite. Você às vezes não se sente assim? A gente às vezes não se sente assim? No limite das nossas forças? Achando que a gente não vai conseguir manter o barco acima da linha d'água. E naturalmente aqueles que creem em Deus perguntam: onde é que está o Senhor nessa hora confusa? Onde é que está o Senhor nessa hora confusa? Mas há algo que a gente precisa trazer à nossa mente. Nós vemos a dificuldade, a tempestade, a angústia, as coisas totalmente fora do lugar e não conseguimos ter percepção de solução, de mudança das circunstâncias. A tempestade para nós é um imenso e intransponível, muitas vezes vemos assim, obstáculo. Mas o que eles veem é uma coisa surpreendente. Eles não estavam vendo Jesus, mesmo Jesus indo na direção deles. Eles não estavam vendo Jesus. Mas a grande verdade é que nenhuma tempestade é obstáculo para Jesus nos alcançar e nos achar. Talvez seja um obstáculo para nós percebermos a presença dele. Mas a tempestade nunca vai ser um problema para Jesus nos encontrar e vir ao nosso encontro. E coisa interessante, aquilo que era a grande aflição dos discípulos, aquilo que era o grande medo, não era do fantasma, mas era da situação, era de naufragar, foi exatamente o caminho usado por Jesus para vir ao encontro deles. Jesus veio andando pelo meio da tempestade.
Às vezes a tempestade é a rodovia pavimentada que o Senhor escolhe para vir ao nosso encontro. Como já dizia C.S. Lewis, uma frase que já repeti aqui várias vezes, muitas vezes o sofrimento é o alto-falante de Deus. Ou a tempestade é o caminho através do qual Jesus vem ao nosso encontro, muitas vezes. Há uma expressão belíssima lá do Antigo Testamento, perdida num dos livros menos lidos da Bíblia. E eu vou fazer uma pergunta para você. Não, se você lê a Bíblia em sequência, já leu a Bíblia em sequência, não é nessa circunstância que eu vou lhe perguntar, mas quantos de nós aqui já lemos, não na sequência, mas eventualmente, o livro do profeta Naum? Levante a mão. Ó, não na sequência, mas hoje eu vou ler Naum. Poucos, não é? Mas veja que passagem fantástica. Depois dessa vocês vão sair daqui lendo Naum, não é pequenininho, né? Naum 1:3. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E é desse mesmo versículo, eu coloquei só uma parte, uma canção que nós cantamos muitas vezes. E as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Não existe tempestade que impeça Jesus de nos encontrar. Nós nem nos encontramos, mas o Senhor sabe onde nós estamos, sabe como vir na nossa direção e como nos alcançar. Lembre sempre disso. Lembre sempre disso. Se quiser marcar na sua Bíblia, espero que você encontre Naum. Espero que você encontre. Se estiver no seu aplicativo, fica mais fácil, não é? O aplicativo encontra para você. Naum é um profeta menor. Fica entre Miqueias e Abacuque. Facilitou bastante, não é? Essa é uma passagem preciosa, que fala que não existe tempestade onde Deus não ande. E muitas vezes, queridos, muitas vezes Naum já está marcado na sua Bíblia, não é, Uzi? Muito bom, muito bom. Então, muitas vezes Deus mesmo forja a tempestade, cria a tempestade. Mas vamos seguir nessa passagem. Ainda temos algumas coisas para encontrar aqui. Jesus encontra os seus. Jesus vai ao encontro dos seus queridos através da tempestade. E quando ele chega lá, qual é a maior preocupação e desejo dos discípulos? Certamente, eles não falaram isso, mas é só a gente se colocar no lugar deles. Qual era a maior aspiração deles? Era o quê? Sair da situação, que a tempestade passasse. E é assim mesmo com a gente. Quando estamos vivendo um momento difícil, angustiante, o que a gente mais pede a Deus é: Deus, por favor, resolve o meu problema. Deus, por favor, me mostra a solução. Deus, por favor, faz as ondas acalmarem, faz as ondas serenarem, me tira desse momento. Só que acontece algo muito interessante. A primeira reação, a primeira atitude de Jesus, a primeira interação de Jesus com os discípulos que estão naquela aflição e que precisavam ser salvos. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Se a tempestade continuasse como estava, possivelmente eles não iam aguentar. Mas a primeira ação de Jesus em relação a eles não é acalmar a tempestade. Pelo menos não era acalmar a tempestade que estava do lado de fora. Era acalmar a tempestade que estava dentro deles. Porque quando eles gritam, é um fantasma, a palavra de Jesus é outra. Ele diz, não tenham medo, não desanimem, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Porque antes mesmo de se preocupar em acalmar a tempestade que está ao redor dos seus discípulos, seus seguidores, Jesus se preocupa em acalmar a tempestade que está dentro da alma. Dentro da alma. A alma tranquilizada,
alma confiante lida com mais clareza, lida com mais segurança com as tempestades que são inevitáveis. Por isso, a primeira preocupação do Senhor é lidar com o nosso estado interior. O maior investimento que Deus faz em nós é dentro de cada um de nós. Porque o patrimônio que nós temos dentro de nós é o que vai conduzir o nosso comportamento em relação às coisas que acontecem à nossa volta. Nós reagimos às tempestades da maneira que nós estamos por dentro. Nós reagimos às agressões que fazem em nossa direção de acordo com o estado do nosso coração. Nós reagimos às dores que se abatem sobre nós de acordo com o conteúdo da nossa alma. Por isso, a principal preocupação de Jesus é dizer: tenham coragem, não desanimem, eu estou aqui, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. A história continua. A história continua e Jesus podia simplesmente dizer para a tempestade: sossegue, e resolver o problema. Mas existe aquele ingrediente particular do nosso amigo Pedro, que não acreditou que não era um fantasma. É interessante. Pedro está aqui, sentado nos bancos da igreja do Grajaú e em pé diante das pessoas da igreja do Grajaú. Pedro está aqui. Nem sempre, aliás, com muita frequência, quando a tempestade é muito grande, a gente nem sempre acredita na voz de Jesus dizendo: não desanime, sou eu mesmo, sou eu. Senhor, é o Senhor, não é um fantasma, não, então eu quero uma prova. Então, faz o seguinte, por favor, se é o Senhor mesmo, chama que eu vou, me chama que eu vou. Me chama que eu vou. E aí Jesus diz: então vem. E aí Pedro põe o pé fora da água, e a água se solidifica. Eu não sei se foi isso, né? Não deve ter sido isso não, mas algo aconteceu. E ele começa a andar sobre as águas, e você leu a história, quando ele olha para as ondas e o medo vem de novo, ele começa a afundar, Jesus pega ele pela mão, o tira e eles entram no barco. Queridos, a nossa fé, a nossa confiança em Cristo tem papel fundamental na maneira como a gente lida com as tempestades da vida. Mas não se espante se Jesus te esticar até o mais longe que a nossa pequena fé aguenta. Muitas vezes o Senhor nos leva mais longe que a nossa pequena fé pode suportar. Mas é bom que a gente lembre que a nossa confiança não está na nossa fé. A nossa confiança está no objeto da nossa fé, que é Jesus. A nossa fé é frágil, a nossa fé é falha, a nossa fé vacila e a gente começa a afundar. Mas ele não diz assim: não teve fé não? Então, tchau, afunde sozinho. Não, ele estende a mão, nos ampara e amadurece a nossa fé. Amadurece porque ele entra para o barco com os discípulos e diz para Pedro: rapaz, por que você duvidou? Você tem uma fé tão pequena, por que você duvidou? Essa palavra é uma palavra de encorajamento para que ele não duvide. Mas você percebe uma coisa? O maior milagre, o milagre desejado pelos discípulos, não era, o desejo de Pedro não era, o desejo primário de Pedro não era andar sobre as águas.
O desejo primário de Pedro era ter a certeza de que aquela aparição que vinha na sua direção era Jesus e ele precisava de uma prova. O desejo verdadeiro de Pedro é que, uma vez tida aquela prova, ele pudesse sossegar a aflição dele, sossegar a preocupação, porque Jesus ia dar uma solução. A grande diferença é que a grande solução, o grande milagre, acontece sem discurso. O maior milagre acontece sem pirotecnia. O grande milagre acontece simplesmente quando Jesus sobe para o barco. Veja só o final do texto, versículo 32. Versículo 32. O texto nos diz simplesmente: subindo ambos para o barco, cessou o vento. O registro de Mateus não diz nem de uma palavra que Jesus eventualmente tenha falado. Possivelmente, porque aquela tempestade tinha um propósito. E naquele momento, a tempestade tinha alcançado o seu propósito. A tempestade tinha alcançado o seu propósito. As experiências tempestuosas que a gente vive têm um propósito de Deus na nossa vida. Cada tempestade que nós experimentamos, por trás de cada tempestade, Deus tem um propósito a cumprir. Deus tem algo a formar em nós, algo a fazer na nossa vida. Há diversas passagens bíblicas que falam sobre isso. Eu separei 2 versículos da Bíblia para que a gente possa ver isso com maior clareza, que é essa passagem que está na primeira carta de Pedro. Vamos ler juntos esses versículos, as Escrituras, que falam para a gente do fato de que Deus tem um propósito na tempestade. Vamos ler juntos? Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Essa passagem está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. Essa tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, para que fique mais fácil da gente entender. A verdade é essa: a nossa fé, ela é preciosa, mas ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser aprovada como ouro, que é provado no fogo, que é certificado no fogo. A nossa fé precisa ser galvanizada. Nós precisamos ter a nossa fé mais estável. Toda dor, toda dificuldade, toda dúvida que você tem vivido tem um propósito de Deus. Quando essas circunstâncias que eu e você experimentamos são entregues para Deus, quando a gente vive essas circunstâncias, nos colocando diante de Deus, essas circunstâncias cumprem na nossa vida um propósito eterno, que é blindar e desenvolver a nossa fé. A gente olha as páginas da Bíblia e percebe isso com muita clareza. A fé que não é trabalhada pelas lutas, ela permanece fraca, superficial, falta profundidade e real significado, porque fé é muito fácil de ser vivenciada no Mar de Almirante.
um céu de brigadeiro. É muito fácil ser vivenciada na beira da praia, deitado numa rede, tomando uma água de coco. É muito fácil. A fé que se aprofunda, a fé consistente, é aquela fé que lida com as ilogicidades da vida, que lida com as circunstâncias que a gente não encontra sentido para elas. A fé precisa ser fortalecida e Deus tem um propósito em cada luta, em cada tempestade. Na história de Pedro, na história dos discípulos, aquela tempestade tinha um propósito. Fortalecer a fé, dar a eles uma experiência mais próxima, mais consistente com o Senhor Jesus. Por isso, irmãos, mesmo que a gente não tenha a tampa do quebra-cabeça nas nossas mãos, eu e você podemos confiar em Deus e permitir que mesmo quando as peças não se encaixem, nós confiemos naquele que faz tudo por nós. No domingo passado, quando terminamos a mensagem, nós compartilhamos um desafio, algo prático, algo para nós colocarmos em prática na nossa vida. Não sei se você lembra qual foi a proposta prática do domingo passado. Faz mal, se você não lembra, eu lembro você. Foi essa. Nessa semana, se surgir alguma peça que não se encaixe, focalize sua confiança mais na companhia de Deus com você do que no por que isso está acontecendo. Para essa semana nós temos um desafio que é a ampliação desse. Você olha para a situação, se você lida com alguma peça que não se encaixa na sua vida, focalize na companhia de Deus. Mas além disso, focalize no fato de que Ele te faz mais forte e mais maduro na medida em que Ele anda com você em cada experiência, em cada tempestade. Se na primeira você é focalizar na companhia dEle, agora, nessa semana, o desafio é, através da companhia dEle, lembre, Ele está forjando a sua fé. Ele está fortalecendo a sua fé. Cada luta, cada batalha é instrumento do Senhor para fortalecer a sua vida. Está pronto para isso? Está pronto para olhar a vida dessa maneira? Uma fé mais consistente, uma fé mais blindada, mais fortalecida, mais galvanizada, uma fé que reveste a sua vida e te faz mais forte e mais capaz de seguir adiante. Que seja assim para você. Porque as tempestades vão aparecer nos ambientes geralmente bem familiares. Mas ande com o Senhor e lembre que Ele está moldando a sua vida e não está te deixando sozinho, mesmo que Ele deixe que a sua fé chegue no limite. E você não está só. Você não está abandonado pelo Senhor. Ele está com você e vai estar com você até a tempestade cumprir o seu propósito. A gente vai ser igualzinho os discípulos. A gente vai dizer, Jesus, resolve a tempestade. Mas talvez a gente possa aprender, na própria experiência dos discípulos, a ser um pouco mais maduros e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor termine essa tempestade. Mas enquanto a tempestade não termina, eu quero entender que o Senhor está comigo, está usando essa tempestade para a minha vida e quer acalmar o meu interior antes de acalmar o que está à minha volta. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te encoraje a caminhar com Ele. Amém? Deus te guarde.